Oi, pessoal! Vamos conversar um pouco sobre o que são as estrelas anuais do Feng Shui versus o mapa de estrela fixo de um imóvel, tá? Todo ano eu publico as dicas do Feng Shui anual, que são baseadas nas estrelas anuais do Feng Shui tradicional chinês, tá? E essas dicas fazem muito sucesso, né? As pessoas ficam sempre aguardando, mas também tenho recebido algumas perguntas que mostram que as pessoas não estão entendendo bem qual é a diferença entre as estrelas anuais e o mapa de estrelas voadoras do imóvel, tá? Então vamos esclarecer porque é muito importante que todas as pessoas saibam isso. Eu costumo usar uma comparação que é com um assunto que se aproxima um pouco mais do conhecimento geral, né? Quase todo mundo sabe que quando se trata de mapa astral, né, a pessoa pode fazer o mapa astral dela, o mapa natal dela, que esse mapa é baseado na data de nascimento combinada ao local do nascimento, né? Quando a gente não sabe a hora exata do nascimento, isso dificulta, às vezes até impossibilita, né, calcular o mapa, por exemplo. Tem alguns astrólogos que têm técnicas para deduzir, né, identificar por alguns métodos qual seria a data, a hora de nascimento, quando a pessoa não sabe. Mas se você não souber a data, pelo menos, você não consegue calcular o seu mapa astral de jeito nenhum, né? E você também precisa saber o local de nascimento, porque a distância, né, altera os fusos, a longitude e a latitude alteram como que você recebeu essa influência dos astros, tá? Mas na astrologia também existem os trânsitos, né? O que são os trânsitos? São os movimentos dos corpos celestes ao longo do tempo, né? E esses trânsitos são aquilo no qual os astrólogos se baseiam para fazer as previsões genéricas que eles compartilham, né, independente do mapa astral da pessoa. Então, às vezes você pode ver em sites, né, que tem previsões de astrologia que falam assim, agora a gente está com Saturno fazendo uma quadratura com o Sol, né? E nesse momento, então é como se fosse uma influência geral para todo mundo e a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas esses trânsitos, eles também podem influenciar cada pessoa de maneira diferente. Então, muitas vezes a gente vê por aí, nessas previsões, alguns comentários, por exemplo, olha, se o seu ascendente é tal, esse trânsito vai te influenciar de tal maneira. Se o seu ascendente é X, você vai receber a influência desse trânsito de outra maneira. Então, quer dizer, embora esses trânsitos influenciem todas as pessoas de uma maneira geral, mas eles também podem ser compatibilizados com características do seu mapa astral, né? E isso vai fazer diferença em como aquele trânsito astrológico está te influenciando, tá? Então, essa introdução toda, eu tentei fazer um paralelo com a astrologia, porque é um assunto, digamos, mais popular, com um pouco mais de conhecimento, né, da parte técnica do que o Feng Shui, né? Não que o Feng Shui não seja popular, ele é muito popular, né? O que acontece é que as pessoas conhecem o Feng Shui, gente, estou me embolando aqui com o cabelo. As pessoas conhecem o Feng Shui, mas elas conhecem assim de uma maneira geral, elas não conhecem a parte técnica do Feng Shui, né? O que está por trás da parte técnica do Feng Shui. Então, fazendo esse paralelo com a astrologia, a gente pode fazer um paralelo com o Feng Shui tradicional. Nunca é demais mencionar que existem diferenças radicais entre o Feng Shui tradicional chinês e o Feng Shui do Chapéu Preto. A gente tem vídeos no YouTube, então convido vocês a darem olhada lá, esclarecendo quais são as diferenças entre o Feng Shui do Chapéu Preto, que é mais popular, e o Feng Shui tradicional chinês, tá?
Uma diferença básica é a maneira de marcar os 8 setores na planta baixa, né? Que o chapéu preto usa como referência a porta de entrada e o Feng Shui tradicional usa como referência o norte magnético. Mas vamos focar aqui, né, no que é o tema desse vídeo, tá? Que a gente está querendo falar da diferença entre as estrelas anuais e o mapa de estrelas da casa. Então, como eu comentei da astrologia, né, que tem o seu mapa e tem os trânsitos, que podem ser genéricos, mas também se combinam, e esses trânsitos, eles não alteram o seu mapa natal, eles só trazem aí um tempero diferente, né? Um toque diferente aí, digamos, uma interferência, né? Mas sem alterar o seu mapa astral, tá? Então, no Feng Shui tradicional chinês, especialmente quando a gente está falando das estrelas voadoras, que é o tema desse vídeo e da técnica que a gente está enfocando aqui hoje, nas estrelas voadoras, assim como na astrologia tradicional, a gente tem um mapa de estrelas do imóvel, tá? Um mapa natal, tá? Que a gente diz que são as estrelas fixas. Esse mapa, ele é calculado levando em consideração a orientação do seu imóvel. Você mede com a bússola qual é a direção da face do imóvel. E você combina essa informação com a data de construção. Você precisa saber em que ano a construção foi feita. A partir daí são feitos cálculos, assim como na astrologia, né? A gente vai fazer cálculos e a gente vai identificar quais são as estrelas, no plural, tá? Que vão ocupar cada um dos 8 setores mais o centro, tá? Então são várias estrelas, não é uma estrela só, são 3 estrelas que vão ocupar cada uma desses palácios. Assim como na astrologia a gente tem as casas que recebem os planetas, no Feng Shui a gente tem os setores ou palácios que recebem as estrelas. Tá? Só que essas estrelas não são fixas, as estrelas que estão no céu, são potenciais energéticos, tá? Então, resumindo, recapitulando, cada imóvel tem o seu mapa de estrelas fixo, baseado na orientação em relação ao norte magnético e na data de construção. E esse mapa, ele não muda, a menos que você reconstrua a casa ou faça uma reforma assim daquela que deixa no osso. Tá? E aí a casa vai renascer. Mas esse mapa, ele é permanente, ele não muda. E é o mapa de estrelas voadoras que a gente usa para planejar layout de mobiliário, os revestimentos, os materiais dos móveis, porque ele é uma influência permanente, tá? Só que além disso, assim como na astrologia a gente tem os trânsitos, no Feng Shui a gente tem estrelas visitantes. São estrelas temporárias que se unem e que se combinam a esse mapa de estrelas fixo que permanece inalterado, tá? O mapa de estrelas fixo é ali a base permanente do nosso imóvel. E aí tem as estrelas visitantes que vêm e se combinam, tá? Só que essas estrelas visitantes, tá? Das quais a gente está comentando aqui, considerando as estrelas anuais, porque a gente tem estrelas visitantes mensais, diárias e até visitantes por hora, tá? Mas a gente está considerando aqui as estrelas anuais. Essas estrelas visitantes temporárias, elas, além de interagirem com as estrelas fixas do nosso imóvel, elas têm uma influência direta sobre as pessoas, tá? Então, por isso é que a gente pode publicar e fazer algumas recomendações sem conhecer o mapa de estrelas de cada um dos imóveis, tá? Então, da mesma forma que na astrologia, você pode fazer previsões gerais, comentando com as pessoas sobre os trânsitos que estão valendo agora, né? Por exemplo, a gente está com a Lua em Aquário, né? E ela está fazendo uma quadratura com Urano, dando um palpite aqui. Isso é como o céu está agora. E como o céu está agora, influencia todas as pessoas, independente de qual é o mapa astral dela, né?
E essa lua em aquário, ela vai também interagir com o que eu trago no meu mapa natal? Vai interagir com o meu mapa astral. Só que aí não dá para fazer previsões gerais públicas, né? Porque cada um tem o seu próprio mapa, tá? Então, no Feng Shui também, cada imóvel tem o seu mapa de estrelas natal, né? Digamos, eu não tenho como saber de todo mundo que está lendo os artigos, de todo mundo que me acompanha nas redes sociais. É óbvio que eu não sei qual é o mapa de estrelas da casa de cada um. Então, eu não tenho como prever como as estrelas anuais vão interagir com o mapa de estrelas fixo de cada um de vocês. Mas eu tenho como falar como que essas estrelas vão interagir no nível direto com as pessoas, né? Qual é a influência delas direta. Agora, é muito importante esclarecer, tá, para todo mundo que as estrelas anuais, elas não atuam sozinhas e elas não substituem um estudo completo do seu mapa de estrelas fixo da sua construção, tá? Assim como você conhecer os trânsitos astrológicos, não substitui você calcular o seu mapa astral e conhecer os seus pontos fortes e fracos, tá? Então, eu vou repetir por que eu tô gravando esse vídeo, né? Porque muita gente tem perguntado e talvez algumas pessoas estejam achando que as estrelas anuais elas são as estrelas voadoras. Não, gente, as estrelas anuais são como um trânsito astrológico, elas são uma influência temporária que se sobrepõe às estrelas fixas das construções, ok? Então, quando você aplicar as dicas que a gente dá das estrelas anuais, saiba que isso não é o estudo completo de estrelas voadoras, tá? Uma consultoria completa, ela envolve, né, uma complexidade muito maior, porque a gente tem 3 estrelas em cada palácio e a gente tem que analisar como que essas estrelas se combinam e a gente também tem que analisar o espaço físico, porque o espaço físico também interage com as estrelas não atuam sozinhas, elas são potenciais, e esses potenciais vão se manifestar de uma maneira ou de outra, dependendo do que essas estrelas encontram no espaço físico, tá? Então, se você tem no ambiente uma grande janela ou uma parede fechada, isso pode mudar completamente o efeito do Feng Shui de um ambiente com as mesmas estrelas, tá? Se você tem, por exemplo, um ambiente cheio de móveis, ou se você tem um ambiente totalmente vazio, isso muda totalmente a maneira como as estrelas interagem com esse ambiente e como elas afetam as pessoas, tá bom? Também é preciso esclarecer que, se você já fez um estudo de Feng Shui das estrelas voadoras e você já tem as recomendações que foram feitas nessa consultoria a respeito do que você precisa ou não ter em cada ambiente, você não vai jogar isso fora e substituir pelas previsões das estrelas anuais, tá? É preciso fazer uma compatibilização, tá, entre as estrelas. Então, o ideal, né, em geral no começo do ano, a gente recebe contato de muitos clientes, né? A gente é procurado por muitos clientes para fazer essa compatibilização, adaptar, fazer esse ajuste fino do mapa anual, que é fixo. A gente não vai alterar tudo a cada ano, a gente vai acrescentar pequenas alterações. Então, você tem um ambiente que já tem, por exemplo, uma parede de tijolo e um sofá preto. E essas escolhas foram feitas em função do mapa de estrelas fixo daquele imóvel, tá? Aí chega uma estrela anual que, se você considerar ela isoladamente, ela está pedindo para usar a fase árvore. Você não vai trocar o sofá por um sofá verde, nem você vai pintar sua parede de tijolo de azul, né? Você não vai anular as recomendações que já existem do Feng Shui tradicional, tá? Você vai ter que compatibilizar e entender como as estrelas anuais
se relacionam com as estrelas fixas e daí você vê o que você vai acrescentar. Então, em geral, a gente faz pequenas mudanças, como, por exemplo, uma capa de almofada, uma capa de sofá, muda um quadro de lugar, mas a gente não vai alterar as determinações feitas pelas estrelas voadoras fixas do imóvel, ok? Então, eu espero ter esclarecido. Vou deixar alguns links aqui para artigos do blog, mas também deem uma olhada nos outros vídeos que a gente tem no YouTube, que a gente vem esclarecendo muito essas questões, né? Porque o Feng Shui é muito popular, mas muito pouco conhecido, né? Então, lembra de curtir aqui esse vídeo, tá? Pra gente saber que tá gostando. E comenta também, comenta aqui com a gente se você achava, se esse vídeo te ajudou a esclarecer. Coloca suas dúvidas para a gente poder ir cada vez mais esclarecendo. E se tiver outras dúvidas que não têm relação com as estrelas anuais, comenta aqui que a gente vem e grava outros vídeos, tá bom? Gratidão para todo mundo que assistiu até aqui.